Agora, né, nós vamos falar sobre direito de família, gente. Pois é, você sabia que é possível dividir o patrimônio de uma pessoa mesmo enquanto, né, ela ainda está viva? Pois é, essa partilha de bens em vida, ela existe. Uma estratégia aí que pode evitar conflitos entre os herdeiros e até simplificar o processo de inventário após o falecimento dessa pessoa, tá? Quem vai trazer aí mais informações pra gente, né, sobre esse assunto é a Aline Avelar. Ela é advogada especialista em direito das famílias e sucessões, planejamento familiar, patrimonial e sucessório. A nossa conexão com a Aline é pela internet, ela fala com a gente lá de Goiânia. Então, Aline, bem-vinda aqui ao Fala Minas. Olá, obrigada pelo convite. Ô Aline, eu confesso que, né, quando pensava em partilha de bens, eu fui buscar esse assunto, eu não sabia que havia essa possibilidade, né, registrada em lei aí, né, autorizada pela lei, de ser feita essa partilha, né, ainda em vida, com a pessoa, né, em vida. Fiquei surpresa porque juro que não sabia, foi uma surpresa para mim. Mas explica, né, como que funciona essa partilha de bens ainda em vida? Olha, uma ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório, e aqui eu já adianto que é importante, quando a gente vai pensar em planejar essa partilha, contar com o auxílio de um profissional especializado, porque tem diversas nuances que precisam ser respeitadas, diversos limites. Essa partilha em vida, ela ocorre por meio de doação, onde o autor daquela futura herança, no caso desse patrimônio ainda em vida, ele vai destinar aos seus herdeiros parte do seu patrimônio, desde que ele respeite a parte legítima ali de 50%, ele pode dispor em vida de 50% do seu patrimônio da forma que ele quiser, seja através do testamento ou da partilha, que é essa transferência que a pessoa já passa a usufruir em vida mesmo, porque o testamento, ele só passa, é uma ferramenta de planejamento também, é sucessório, mas ele só passa a produzir efeitos a partir do momento que a autora ou o autor do testamento falece. Agora, a partilha em vida, não. Como a doação ela tem efeitos imediatos e ela é irrevogável, então ela passa a valer no momento que é realizada essa escritura pública. Lembrando que, no momento do falecimento, essa doação, se ela não tiver cláusula de não colação, ela precisa ser trazida para dentro do inventário para igualar os quinhões de todos os herdeiros. Ou se tiver a cláusula de colação, dispensa trazer à colação esses bens que já foram destinados em vida. Mas só pode, desde que respeite os 50% da parte legítima, senão essa doação ela é considerada inoficiosa. E olha, né, aí a gente vem acompanhando aí, né, o STJ inclusive declarou ultimamente, né, teve um caso que foi parar, né, no STJ com relação a essa questão. Um casal doou, né, fez essa partilha em vida, uma filha e um filho. A filha, R$39 mil e o filho com a quantia de R$700 mil. E essa filha entrou com pedido na justiça para recorrer, né? Por que meu irmão com 700 mil e eu com 39 mil? E a justiça, então, acabou, né, anulando, né, esse processo. Eu não sei se estou usando até o termo certo, Aline, você pode me corrigir, fica à vontade. Como não é da minha área, eu só estou trazendo o tema para a gente discutir, você fica à vontade para me corrigir. Mas esse caso, né, é um caso que chama atenção porque foi feita aí a doação, né, pelos pais para um filho e para uma filha. E a diferença, essa disparidade de valor, né, acabou indo parar no STJ e houve, então, essa anulação aí desse processo. Explica um pouquinho desse caso para a gente entender, né, que você está falando aí dos 50% e nesse caso a gente vê que há muita diferença, né, entre a partilha entre um e o outro beneficiário também. Exatamente. Nesse caso aí, essa partilha ocorreu em 1999 e no momento em que eles realizaram essa doação, eles justificaram que essa filha estava renunciando a um patrimônio que ela receberia, então seria uma condição futura.
E no momento em que ela recorreu ao STJ, o STJ considerou que não existia essa possibilidade de uma renúncia condicionada a evento futuro, mas que a doação que não respeitava os 50%, ela era considerada nula. Então, essa filha ela entrou com anulação e para considerar a doação nula e não anulável. Então, nesse caso aí, a ministra Nancy Andrini, ela considerou esses 50% da legítima que precisava ter sido respeitado e não foi, e houve um excesso aí nessa doação, né, por parte desse pai ao filho. Então, se ele queria fazer isso, beneficiar o filho de alguma forma, ele deveria ter respeitado essa parte, esses 50%. No caso, esse patrimônio vai ser igualado entre os dois. Essa parte que excedeu os 50% é considerada inoficiosa. Olha, então é por isso que é bom a gente ficar atento a esses detalhes, né? E não concordar logo de cara aí com todas as situações que eles são, né, que nos são impostas, né? Isso é muito importante saber, né, que a lei ela exige que seja uma partilha de 50%. Isso a gente está sabendo a partir de agora. Houve uma dúvida aqui também, né, com relação, você falou uma coisa interessante na sua primeira fala, com relação a essa partilha, né, e testamento, né? A partilha de bens e o testamento, eles acabam sendo a mesma coisa? Ou nesse caso você até explicou, né, que na partilha a pessoa só vai tomar posse daquele bem depois do falecimento, então, é isso, né? É ao contrário, o testamento legal. ele só passa a produzir efeitos depois do falecimento. Então, após o falecimento, esse testamento vai ser aberto através de uma ação judicial, então ele vai produzir efeitos. Agora, a doação não. Ela passa a ter efeitos a partir do momento em que ela é realizada. É possível colocar cláusulas de usufruto vitalício para essa pessoa que está doando também, né? Então, enquanto essa pessoa estiver com vida, ela vai usufruir desse bem e a partir do momento que ela falecer, levanta essa cláusula de usufruto e o bem passa a ser de usufruto do dono mesmo. Só que a doação, diferente do testamento, ela é irrevogável. Então, eu faço a doação, eu recolho o imposto no momento em que eu faço a doação, porque é o mesmo imposto do inventário, o ITCD. Então, eu recolho o ITCD e ela se torna irrevogável. O testamento, não. O testamento você pode fazer e revogar e pode mudar cláusulas desse testamento também, disposições desse testamento. Enquanto você tiver vida, você pode mudar as disposições desse testamento e a partir do falecimento, ele vai valer aquele último. No caso, eu não quero mais, eu quero revogar. Então, você pode revogar esse testamento e ele passa também a não valer. A partir do momento em que faleceu, abriu a ação de testamento, fez-se cumprir, vai se recolher o ITCD também, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, a doação recolhe em vida, no momento da escritura. E o testamento, ele vai recolher o imposto no momento do inventário. Então, não dispensa a realização de inventário quando se faz o testamento. Mas é uma ferramenta muito prática, barata, porque você, no momento de realização do testamento, uma escritura de testamento é na faixa de 400 a 600 reais. Então, é uma ferramenta barata e que te permite dispor da sua vontade da forma que você quiser, né? Essa sua vontade vai ser respeitada para depois do seu falecimento. Então, é importante respeitar essa legítima também, né? Esses 50% também no testamento, desde que você tenha herdeiros necessários, que é o quê? Filho, esposa e ascendentes, os pais. Agora, se você não tiver herdeiros necessários, se não tiver filhos, não tiver esposa e não tiver pais, você pode doar, pode dispor do seu patrimônio em testamento 100% do seu patrimônio. Então, no testamento você vai respeitar desde que você tenha esses herdeiros necessários. Então, é uma ferramenta muito prática também mas desde que obedeça esses limites, a gente não pode esquecer. Por isso a importância de fazer esse planejamento e ter transparência, né? Porque a gente tem uma questão também de regime de bens. Se essa pessoa for casada, ela vai poder dispor de 50% da sua parte, mas se é um regime comunheiro, como de comunhão parcial, então 50% da sua parte vai equivaler a 25% do patrimônio. Então é importante ter aí a orientação de um advogado especializado para você não se perder nesses detalhes. E qual que é a melhor forma aí, né, de dividir esses bens em vida?
quem, né, você já deu essa dica, essa deixa, né, para procurar um advogado especialista nessa área, né, para poder auxiliar. A partir desse advogado, né, onde que eu vou registrar? É num cartório ou em algum outro local? É pela internet? Como que funciona essa questão? O testamento, tanto o testamento quanto a doação é feito por escritura pública no cartório. Mas aqui a gente está falando de duas ferramentas. Não dá para eu dizer qual que é a melhor ferramenta para você fazer esse planejamento. É necessário entender a vontade de quem está fazendo o planejamento e como que está disposto tanto o patrimônio quanto tem a disposição de herdeiros. Então, a partir do momento que a gente entende essa dinâmica familiar e a vontade das partes, a gente vai direcionar para a melhor ferramenta. Nós temos também as holdings familiares, nós temos como fazer um planejamento através de seguro de vida, de previdência privada. Então, não é só a doação aí ela ganhou essa nomenclatura de partilha em vida, mas a gente tem vários mecanismos de fazer esse planejamento para que se evite no momento do falecimento um desgaste entre os familiares, né? Já é um momento de dor devido ao falecimento, então para evitar desgastes com brigas por aquele patrimônio. Então, obedecendo essa vontade aí dessa pessoa que se organizou em vida, vai evitar conflito e evitar que uma família seja dissolvida. Olha, e isso a gente acompanha, né? Infelizmente, às vezes até nos noticiários, mostrando casos que terminam em crimes, né? A partilha de bens ali, uma pessoa morreu, deixou uma herança e a gente vai acompanhando e aquilo vai virando uma bola de neve. Em alguns casos termina em crime, vai parar na delegacia, investigação. Em outros casos, aquela briga, né? Insistentemente ali e até, principalmente, envolvendo os artistas, né? Isso seria até mais prático se esses artistas já começassem a distribuir, né? A fazer essa doação, essa partilha de bens ainda em vida? Você acha que isso evitaria ainda mais desses casos que a gente sempre vê na televisão? Com certeza, mas é importante, da mesma forma que uma pessoa que não é midiático, esses artistas, eles precisam procurar uma orientação precisa, como ocorreu no caso do apresentador Gugu Liberato. Ali teve um excesso ali no testamento, então ele deixou de respeitar a situação que ele tinha uma união estável, depois surgiu mais filhos, então é importante uma orientação para não se perder nisso. Diferente dele, o testamento do Silvio Santos, que já ficou bem organizado, ficou delimitado. A gente não ouviu falar de nenhum litígio a partir disso. Então, seria mais fácil se eles dispusessem de alguma dessas ferramentas, mas é da mesma forma que um ser humano comum, vamos dizer assim, eles precisam respeitar os limites, porque senão não vai adiantar. No momento do falecimento, vai repercutir ainda mais essa briga, né? Eu acredito, né? A palavra que você disse algumas vezes aqui, planejamento. Isso a gente vê tanto a gente falar de planejamento dentro de casa, planejamento financeiro, planejamento na hora de estudar. Por que não, né? Planejar aí a hora da morte também, né? Organizar, saber tudo que tem, todos os bens ali que podem entrar e ser partilhados e já organizar isso para não causar esse transtorno para a família depois também, né, Aline? O brasileiro ele não tem essa cultura do planejamento. Essa cultura ela começou a crescer depois da pandemia, em que nos deparamos com a morte aí de perto, né? Então, o brasileiro ele tem essa sensação comprovada através de estudos que falar de planejamento sucessório, falar de testamento, de disposições dessa forma, atrai a morte. Então, falar de sucessão atrai a morte. Então, o brasileiro ele não tem essa cultura de se planejar e por isso tem tantos inventários aí que se prolongam, né? Passa de uma geração para outra porque não tem fim. Então, tem tantos inventários que duram 10, 20 anos. Justamente pela ausência de planejamento, que começa não no momento em que essa pessoa no meio da vida, o planejamento ele começa desde quando a pessoa vai se casar, através da escolha do regime de bens, então através do planejamento matrimonial e patrimonial, depois do planejamento patrimonial sucessório. Então, quando a pessoa se organiza, ela evita esse tipo de discussão, briga, né? E a gente vê tantas famílias
que chega a ponto de crimes, né? Porque a gente tem eu tenho um ditado que diz que quanto menor a herança, maior a briga. Então, às vezes, nem é o volume do patrimônio, é o simples fato de querer ter direito naquele patrimônio já gera tantos conflitos. E olha, eu concordo plenamente com esse ditado aí, viu? Porque a gente vê alguns casos aí de pessoas brigando por xícaras. É, gente, existem aí. Ah, deixou um jogo de xícara para fulano. Eu quero porque é minha e eu quero. Vai pegar a xícara numa mudança, num transporte, acaba quebrando tudo e aí vira aquela bagunça. Então é muito Valor importante. Sentimental, né? Exatamente. E uma coisa que você falou que eu achei legal é cultural do brasileiro não falar da morte. A gente só fala da morte quando ela acontece. E aí já é com aquele sentimento de tristeza, né, de tudo isso. Mas seria muito melhor se a gente já começasse a falar da morte, já pensando no planejamento para quem fica. Isso é muito importante a gente, né, trazer esse assunto e explicar para as pessoas também que eu não estou querendo que fulano morra, não, muito pelo contrário. Exatamente. Eu quero que ele viva muito, mas que ele saiba, né, para onde que vão esses bens. Então, Aline, muito obrigada, viu, por ter participado com a gente e ter trazido essas lições aí. Eu acho que foi muito válido aqui para a gente. Eu que agradeço. Fica à disposição. Abraço. Um abraço para você, para todo mundo aí em Goiânia. Tá vendo, gente? Quando a gente fala, né, a gente se preocupa ali com o nosso dia a dia, a gente tem que pensar no amanhã também, né? E o planejamento não é só no planejamento financeiro. Quem sabe, né? Seja a hora aí de você já procurar se você tem muitos bens ou se você tem poucos bens, mas mesmo assim quer dividir da melhor forma aí com os seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Quem sabe, né, seja aí uma boa oportunidade para você procurar, né, um advogado, uma advogada na área de direito da família, para poder, né, entender melhor essa situação de partilha de bens em vida. Muito importante isso, para depois não ser aquela pessoa que vai morrer e causar aquela briga gigante da família, aquela bola de neve, aquela briga interminável, tá bom? Gostei desse assunto aqui, espero que você tenha gostado.